No vídeo de hoje vamos fazer a resolução do exame de segunda fase de Físico-Química A de 2024. O exame que eu vou resolver será a versão 1. Vamos então ao primeiro exercício e diz o seguinte. Os telescópios espaciais que orbitam a Terra ou o Sol permitem observar o espaço longínquo em diferentes comprimentos de onda. Na figura 1 está representado o telescópio espacial James Webb, cuja sigla corrente é JWST, designa o seu nome original em inglês James Webb Space Telescope. Podendo observar-se o espelho principal, okay, o escudo solar, que está aqui, e os painéis fotovoltaicos. Aqui diz face voltada para o Sol. Okay. Vamos ao primeiro. Ok, então, o JWST opera essencialmente na região do infravermelho, deixa eu ver se consigo sublinhar, ok, na região do infravermelho, ao contrário do telescópio espacial Hubble, que opera na região do visível. Comparativamente às radiações detectadas pelo Hubble, o JWST pode detectar radiações de menor comprimento de onda e maior energia por fotão. Ok, nós estamos a comparar o comprimento de onda e energia. Então, o que é que nós sabemos aqui? Em termos de energia, portanto, a energia é diretamente proporcional à frequência e o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, significa que quanto maior é o comprimento de onda, então significa que menor é a frequência, logo menor é a energia por fotão. Portanto, isto é a relação que nós temos. Agora, no espectro eletromagnético, que normalmente colocamos por ordem de energia, primeiro vem a radiação infravermelha e só depois vem a zona do visível. Então significa que a energia associada à infravermelha é menor que a energia associada à região do visível. Portanto, em termos de comprimento de onda, o comprimento de onda na região do infravermelho é maior que o comprimento de onda na região do visível. Por isso, o JWST é o que opera na região do infravermelho e a de visível é a do telescópio, do Hubble. Por isso, comparativamente às radiações detectadas pelo Hubble, o JWST pode detectar então radiações de maior comprimento de onda, portanto estamos entre a C e a D, e é menor energia por fotão. Então significa que aqui na 1.1, só por aqui que eu não tinha posto ainda a opção correta é a opção D. Vamos então agora a 1.2. O escudo solar do JWST impede que a luz proveniente do Sol, da Terra e da Lua atinja alguns dos seus equipamentos, permitindo que estes se mantenham à temperatura adequada ao seu funcionamento. Completa o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. A função do escudo solar do JWST é qualquer coisa, a energia que é transferida do Sol, da Terra e da Lua. Portanto, aqui dizia no enunciado que o escudo solar do JWST impede que a luz proveniente do Sol atinja alguns dos seus equipamentos. Ok, então significa que se vai impedir, significa que ela vai ter que ser refletida. Então significa que aqui para a primeira opção, para A, teria que ser refletir. Depois, este telescópio já conseguiu identificar várias substâncias no universo, entre as quais os hidrocarbonetos saturados. Peço desculpa que eu passei a linha B à frente. Então, a função do escudo solar do JWST é então de refletir
a energia que é transferida do Sol, da Terra e da Lua por radiação. Portanto, a energia que é transmitida aqui é por radiação. Agora sim, estes telescópios já conseguiram identificar várias substâncias no universo, entre as quais hidrocarbonetos saturados. Ok, os hidrocarbonetos saturados são aquelas em que não consegue estabelecer mais, ou seja, o carbono no fundo está ligado ao hidrogênio, sempre ligações do tipo simples, ou seja, nós estamos aqui a falar dos alcanos, e os alcanos são da forma CnH2n mais 2. Então significa que, como todos têm dois carbonos, então fica o 2 aqui, e aqui passa a ser 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 6, então significa que seria o C2H6. Então aqui a C liga a 3. E substâncias constituídas por moléculas apolares. Portanto, aqui as moléculas apolares está associada ao tipo de geometria. A CH4 é uma geometria tetraédrica, em que o carbono está ligado a 4 hidrogénios e no carbono não há nenhuma ligação, ou seja, o carbono apenas tem eletrões ligantes, então significa que é apolar. O NH3, vou só fazer aqui a geometria, portanto, estamos aqui a visualizar para o CH4, portanto ela é uma molécula apolar. O NH3 já tem aqui um par de eletrões não ligantes, então já faz com que haja uma maior repulsão e, portanto, adquire uma geometria que confere uma polaridade à molécula, que é a geometria aqui associada à piramidal trigonal. E depois temos H2O, portanto a água, que o oxigênio vai ter dois pares de eletrões não ligantes, o que confere aqui uma geometria também que é do tipo polar, que é a geometria angular. Então, resumindo, aqui na última é 1. Ok, na 1.3. Os painéis fotovoltaicos do JWST produzem energia elétrica. A potência gerada por estes painéis aumenta com o aumento ou diminuição do ângulo entre os raios solares incidentes e anormal ao plano do painel fotovoltaico e é calculada pela expressão em que U representa a diferença de potencial e I representa a potência elétrica que o atravessa. Ok, portanto, significa que nós estamos a falar de painéis fotovoltaicos e a sua potência será máxima portanto, nós temos o painel e temos a radiação incidente, e o que acontece é que quanto mais de vertical estiver a radiação, portanto, ou seja, eu tenho aqui o painel, se a radiação incidir assim, significa que ela atinge a sua potência máxima. Então, neste caso, eu quero que o ângulo entre os raios solares e a normal, ok? Portanto, isto é a normal, e isto é a direção dos raios, e eu quero que seja nula. Então significa que quando a potência gerada por estes painéis aumenta com o aumento do ângulo ou com a diminuição do ângulo. Então, neste caso, nós queremos que haja uma diminuição do ângulo. Então, para que fique o mais próximo de zero. Então, só pode ser entre A ou entre B. Pronto. E é calculada, portanto, nós estamos a calcular a potência gerada por estes painéis, é calculada por qual das expressões? Então, nós temos aqui duas expressões, que é U vezes I ao quadrado e U vezes I. Qual é a diferença entre elas? Ou seja, nós temos a potência, ok? É sempre calculada fazendo U vezes I. A expressão que nos está a dar aqui com U vezes I ao quadrado não faz muito, ou seja, não existe. Portanto, nós temos de facto uma forma calculada para potência dissipada, que também poderia ser utilizada aqui, mas é resistência vezes I ao quadrado. Então significa que a opção aqui correta seria a opção B. Portanto, uma diminuição para que seja mais próximo da normal, e queremos que a potência, portanto, é sempre calculada fazendo U vezes I. Ok, vamos para a 1.4. Enquanto nos espelhos comuns na Terra se utiliza como superfície refletora o alumínio, o espelho principal do JWST é revestida por uma camada de ouro.
Ok. Compara o número de átomos de ouro com o número de átomos de alumínio necessários para revestir espelhos de área igual com uma camada metálica de espessura igual. Então, nós queremos aqui comparar o número de átomos de alumínio com o número de átomos de. Desculpa, aqui em cima é ouro e em baixo é que é alumínio. Queremos comparar o número de átomos de ouro com o número de átomos de alumínio. Considera as massas volúmicas do ouro e do alumínio. Temos aqui, na sua resposta, estabelece a razão entre o número de átomos de ouro e o número de átomos de alumínio arredondada às unidades. Nós queremos chegar a este valor com arredondamento às unidades. Repara que isto seria o N de átomos de ouro vezes a constante de Avogadro a dividir pela quantidade de matéria de átomos de alumínio. Pronto, vamos começar por aqui, embora aqui a constante de Avogadro vai cortar. Por outro lado, o número de átomos pode ser calculado fazendo a massa de átomos de ouro a dividir pela massa molar do ouro, vamos buscar aqui à tabela periódica, e depois temos a massa de. Vou só cortar aqui, massa de átomos de alumínio a dividir pela massa molar do alumínio. Ok, agora vamos fazer aqui a multiplicação já, portanto fica a massa de átomos de ouro vezes, e já posso ir buscar a massa molar do alumínio. Então, vamos aqui a tabela periódica. Então, o alumínio é 26,98. 6,98 a dividir pela massa de átomos de alumínio vezes a massa molar do ouro, que é 196,97. Ok, pronto. Por outro lado, nós como temos acesso à densidade, vou só fazer aqui um pequeno à parte. Portanto, a densidade é massa sobre o volume e a massa é densidade vezes o volume. E nós estamos a utilizar espelhos que têm a mesma área e a mesma espessura. Então vamos pensar, ou seja, se nós tivermos espelhos, ok? Pronto, que têm a mesma área, ok? E têm a mesma espessura, então significa que vão ter o mesmo volume. Então significa que como a área e a espessura dos espelhos é a mesma, então ocupam igual volume. Ou seja, fica a densidade do ouro vezes o volume vezes 26,98 a dividir pela densidade do alumínio vezes o volume vezes 196,97. O volume corta e fica a densidade do ouro, que é 19,3 vezes 26,98, e aqui fica 2,7 vezes 196,97. Agora, este resultado é para ser arredondado às unidades. E vai dar aproximadamente 1. Agora vamos a 1.4.2
Na Terra, a superfície refletora de alumínio nos espelhos é protegida por um vidro que impede o contacto do metal com o ar, evitando a sua deterioração. A reação do alumínio com o dioxigênio, portanto 4 alumínio no estado sólido, mais 3 O2 no estado gasoso, origina 2Al2O3, está ok. Nesta reação, o alumínio é, portanto, aqui o número de oxidação do alumínio é 0 e do oxigênio também é 0. Temos aqui substâncias elementares. Aqui o número de oxidação do oxigênio, como é menos 2, então nós agora podemos tirar daqui que 2 vezes o número de oxidação do alumínio mais 3 vezes menos 2 tem que ser igual a 0, porque trata-se de uma molécula. Então, resolvendo aqui esta equação, o número de oxidação do alumínio dá mais 3. Portanto, a variação do número de oxidação do alumínio vai ser mais 3 menos 0, que dá mais 3, que é maior que 0, ou seja, sofre oxidação e, portanto, funciona como agente redutor. Então, o alumínio é o agente redutor e o seu número de oxidação aumenta. Então, aqui seria a opção A. Agora, no exercício 2, diz: na figura 2, que não está à escala, está representado o movimento do telescópio espacial James Webb em torno do Sol, numa região exterior à órbita da Terra. A localização nesta região particular permite que o telescópio acompanhe a Terra no seu movimento de translação. Considera que a Terra e o JWST realizam órbitas circulares em torno do Sol e que podem ser representados pelo seu centro de massa. Então vamos aqui ao 2.1. Qual dos diagramas seguintes que não se encontram à escala pode representar a resultante das forças que atuam na Terra e a aceleração da Terra durante o seu movimento em torno do Sol? Então, como se trata de um movimento circular, significa que a aceleração e a força resultante têm que ser ambas centrípetas. Então significa que a única em que ambas as forças estão a apontar para o centro da trajetória é na opção A. Portanto, só pode ser A. Agora, na 2.2, determina o período de translação do JWST em dias. Isto é importante aqui em dias, para não esquecer. Tendo em conta o efeito da ação conjunta das forças gravíticas exercidas pelo Sol e pela Terra no telescópio. Considera que temos a massa do satélite, a massa da Terra, o módulo da força gravítica que o Sol exerce, ok? A distância entre o Sol e a Terra e a distância entre o satélite e a Terra, ok? Então, queremos o período de translação deste aqui, tendo em conta o efeito da ação conjunta das forças gravíticas exercidas pelo Sol e pela Terra. Portanto, então significa que a força resultante no satélite, então vai depender da força que a Terra exerce no satélite, mais a força que o Sol exerce, a força que o Sol exerce no satélite. A força resultante é massa do satélite vezes a aceleração centrípeta. A força que a Terra exerce no satélite será a constante de gravitação universal, será a massa da Terra vezes a massa do satélite sobre a distância da Terra ao satélite, ao quadrado. Mais, aqui nós já temos a força gravítica que o Sol exerce no satélite, portanto aqui é 36,03.
Depois, precisamos da massa do satélite, que é 6.200, vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é velocidade, então, vamos só fazer aqui, a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado sobre raio, por sua vez a velocidade linear é velocidade angular vezes raio, como fica tudo elevado ao quadrado, fica velocidade angular vezes raio ao quadrado sobre raio, então fica velocidade angular vezes o raio. Então aqui fica velocidade angular ao quadrado vezes o raio da órbita vezes o raio da órbita do satélite, ou seja, vezes a distância do satélite ao Sol. E isto vai ser igual à constante de gravitação universal, portanto 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, a massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 elevado a 24. Isto não vai me caber aqui, por isso eu vou só estar só aqui um bocadinho mais para o lado. Ok. Vezes a massa do satélite a dividir pela distância da Terra ao satélite, que eu posso fazer isso. Ora bem, eu tenho a distância do Sol à Terra e tenho a distância do satélite à Terra, portanto, que é 1,50 vezes 10 elevado a 9 ao quadrado. Pronto, mais este resultado. Ok, então fica 6.200 vezes a velocidade angular, que é 2π sobre o período ao quadrado, a distância do satélite ao Sol, acaba por ser a soma, então nós temos do Sol à Terra e temos do satélite à Terra, então fazemos a soma destas duas, portanto fica o 1,496 vezes 10 elevado a 11 mais 1,50 vezes 10 elevado a 9. E agora, eu vou fazer a conta que está aqui deste lado, por isso, agora vou esperar aqui um bocadinho só para eu pôr este resultado na calculadora. 24, 9 ao quadrado. Ok, então vai dar 37,127. Ok? Agora, daqui deste lado vai dar, eu vou fazer já o 6.200 vezes aquilo que está ali entre parênteses, o 1,496 vezes 10 elevado a 11 e com 1,50 vezes 10 elevado a 9. Ok, então vai dar 9,37 vezes 10 elevado a 14 vezes 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado, igual a 37,127. Então, o período ao quadrado vai ser este valor, vezes 10 elevado a 14, vezes 4π ao quadrado, a dividir por 37,127. Então, 9,37 vezes 14, vezes 4π ao quadrado, a dividir por 37,127 e fazemos a raiz quadrada deste resultado. Então, o período em segundos, para já, vai-me dar 3,1,5,6,4,9,2,3 segundos. Agora, como nós queremos em dia, então nós podemos dizer que dividindo, portanto, se um dia corresponde a, então, um dia são 24 horas, 24 horas vezes 3.600 segundos, ou seja, cada dia tem 86.400 segundos.
Então fazemos o resultado que nos deu por 86.400. Então, este resultado, ou seja, dá aproximadamente 365,3 dias. Ou seja, vou deixar arredondado as unidades, 365. Ok, aqui está tudo. Vamos ao exercício 3. Suponha que um automóvel com motor de combustão se encontra estacionado e que num dado momento o seu sistema de ignição é acionado. 3.1. O sistema de ignição do motor do automóvel possui uma bobina ligada ao eixo do motor com 20.000 espiras, então o número de espiras é 20.000. Cada uma, ou seja, a área de uma espira é 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 metro quadrado. Quando o sistema é acionado, produz uma variação do módulo do campo magnético, uma variação do módulo do campo magnético de 1 Tesla durante 1 milissegundo. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Considera que a direção do campo magnético se mantém perpendicular ao plano das espiras. Então, a direção do campo magnético, vamos imaginar assim o campo magnético, está perpendicular ao plano das espiras. Então, se isto for a espira, então a sua normal é paralela, então o ângulo que a normal faz com as linhas de campo magnético é de 0 graus. O molde da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina, quando o sistema de ignição é acionado, então o módulo da variação, módulo da força eletromotriz é igual ao módulo de variação de fluxo magnético por intervalo de tempo, que vai ser o número de espiras, vezes aqui a variação do campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno de θ, sobre o intervalo de tempo. Então vai ficar o 20.000 vezes 1 Tesla, vezes a área, que já está em metros quadrados, vezes o cosseno de 0 graus, tudo a dividir por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ok, eu tenho que alterar só aqui a minha calculadora para graus e fazemos a conta. Portanto, 20.000 vezes 1 vezes 1.25 vezes 10 levantado a menos 3, o cosseno de 0 é 1 e fica 1 vezes 10 levantado a menos 3. Então, em notação científica, fica 2,5 vezes 10 elevado a 4 volts, ou seja, fica entre a A e a B, e aumentaria se o número de espiras diminuísse ou aumentasse. A força eletromotriz induzida está dependente da variação do fluxo magnético e o fluxo magnético é tanto maior quanto maior for o número de espiras. Então significa que seria aumentar. Então, opção B. Ok, vamos a 3.2. Os elementos principais da bateria de chumbo ácido usada no automóvel são placas de chumbo imersas em ácido sulfúrico. Na figura 3 estão representados 2 voltímetros e a bateria do automóvel, que inclui uma associação de 6 células idênticas ligadas em série. Então, nós temos aqui este voltímetro que está a medir a tensão apenas numa célula e temos este voltímetro que está a medir a tensão deste conjunto desta bateria. Okay. Quando a bateria está desligada, a diferença de potencial elétrico nos seus terminais é de 12 volts, sendo 2 volts aos terminais de cada célula. Ok, portanto elas são 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muito bem.
Quando o automóvel está em funcionamento, a corrente elétrica gerada pela bateria é de 40 A e a diferença do potencial elétrico nos seus terminais é de 9 volts. Ok. Então, o que eles estão-nos a dizer é que na bateria, okay, no conjunto da bateria, ou seja, vamos por aqui, para a bateria, ok, a força eletromotriz é de 12 volts e a tensão é de 9 volts. Ok. Para cada célula, ok? Vamos só para cada célula. Então, a força eletromotriz seria 12 a dividir por 6 e 9 a dividir por 6. Então fica 12 a dividir por 6, ou seja, fica 12 volts, e 9 a dividir por 6 vai dar 1,5 volt. Portanto, significa que o nosso objetivo é saber qual é a resistência interna da célula. Então, vamos usar a curva eletromotriz. Vamos usar a curva característica da pilha, portanto fica tensão é igual a força eletromotriz resistência interna vezes corrente, vai ficar 1,5 é igual a 2 menos a resistência interna de cada célula vezes a corrente, que é 40. Então vamos ficar aqui com resistência interna vezes 40 igual a 2 menos 1,5. Portanto, a resistência interna, expressa em ohm, vai dar 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Então significa que a opção correta seria a opção D. Agora, na 3.3 diz: no sistema de refrigeração dos motores de combustão são geralmente usados líquidos de elevada capacidade térmica máxima. Um professor desafiou os alunos a identificarem, de entre dois líquidos conhecidos, qual seria o mais adequado para um sistema de refrigeração. Portanto, queremos saber aquele que tem maior capacidade térmica máxima. Deveriam realizar apenas um ensaio para cada líquido e retirar uma conclusão sem recorrer a cálculos. Disponibilizou amostras de cada um dos líquidos com massas iguais. Então, a massa do líquido 1 é igual à massa do líquido 2 e à mesma temperatura. Portanto, a temperatura inicial do 1 é igual à temperatura inicial do 2. Uma resistência de imersão de potência P desconhecida e constante. Portanto, a potência da resistência é desconhecida, mas é constante. Um cronómetro e um termómetro. Descreve o modo como os alunos podem dar resposta ao desafio. Na sua resposta, deduza a relação matemática que suporta a atividade experimental, apresenta o procedimento experimental identificando as grandezas a medir, refira a conclusão a retirar a partir da análise dos resultados, apresenta um texto bem estruturado e utiliza a linguagem científica adequada. Portanto, nós queremos comparar a capacidade térmica máxima, por isso sabemos que a energia que será fornecida é igual a massa vezes a capacidade térmica máxima vezes variação de temperatura. Portanto, significa que a capacidade térmica máxima depende da energia a dividir por massa vezes a variação de temperatura. Por outro lado, a energia pode ser determinada fazendo potência vezes intervalo de tempo. Então, temos potência vezes intervalo de tempo, massa vezes variação de temperatura. Nós vamos querer comparar as capacidades térmicas, portanto, ou seja, nós vamos querer comparar a capacidade térmica máxima do primeiro com a capacidade térmica máxima do segundo líquido. Portanto, seria a potência vezes intervalo de tempo
queremos ver qual deles é que tem maior capacidade. A potência é a mesma e a massa é a mesma. Portanto, então significa que para o mesmo, não é? Por isso, para o mesmo intervalo de tempo, o que sofrer o líquido que sofrer maior variação de temperatura apresenta menor capacidade térmica mássica. Pronto. Então significa que, se compararmos o líquido 1 com o líquido 2, nós vamos ter potência vezes intervalo de tempo, massa, intervalo de tempo 1, e depois aqui divido por potência, intervalo de tempo, não, intervalo de temperatura. Pronto, aqui intervalo de tempo em cima, massa vezes intervalo de temperatura 2. Todas estas constantes são iguais, então fica intervalo de tempo 2 sobre intervalo de tempo 1, que foi isso que eu expliquei aqui em cima. Portanto, que grandezas então que nós precisamos aqui de medir? Ou seja, cada um dos líquidos, vamos para aqui o procedimento, ou seja, para o mesmo intervalo de tempo, portanto, temos que recorrer ao cronómetro, mede-se a variação, ou seja, mede-se a temperatura, neste caso, a temperatura final de cada líquido vai atingir, isto com o termômetro, correndo à mesma resistência de imersão. Portanto, em termos de conclusão, o líquido que, por isso nós queremos escolher o que tem maior capacidade térmica mássica, e nós temos que chegar à conclusão que o que tiver maior variação de temperatura tem menor capacidade térmica mássica, por isso o líquido que será escolhido corresponde àquele que atinge uma menor temperatura. Exercício 4. Um automóvel de massa 1000 kg encontra-se parado junto a um semáforo. No instante em que o automóvel inicia o seu movimento, é ultrapassado por uma moto, portanto isto é a massa do automóvel, portanto, é ultrapassado por uma moto de massa de 150 kg, por isso massa da moto, que se move na mesma direção, no mesmo sentido, com velocidade constante, por isso velocidade constante, e é de 10 metros por segundo, que mantém ao longo de todo o percurso em análise. Considera que a trajetória descrita por ambos os veículos é retilínea
e horizontal e que estes podem ser representados pelo seu centro de massa segundo o modelo da partícula material. A figura 4 representa o gráfico de molde da velocidade do automóvel em função do tempo. 4.1 Admite que nos primeiros 6 segundos de movimento, o automóvel transformou 90% da energia que lhe foi fornecida em energia cinética de translação, dissipando o restante. Determina a energia que foi fornecida ao automóvel nesse intervalo de tempo. Portanto, nós aqui através do gráfico temos acesso à energia, ou seja, a energia que foi fornecida ao automóvel, a energia cinética que foi fornecida ao automóvel, no fundo, para o seu movimento de translação. Portanto, ou seja, a energia cinética seria igual a 1 meio vezes a massa do automóvel vezes velocidade ao quadrado. Então será 1 meio vezes a massa e a velocidade será, ele foi aumentando aqui a velocidade, portanto nós aqui temos velocidade, a energia que foi feita durante esse intervalo de tempo. Por isso, a energia cinética aqui máxima foi de 500 vezes 12 ao quadrado, portanto seria 72.000 Joule. Isto corresponde a apenas 90%, então 90% corresponde a 72.000 Joule, e então 100% seria, ora bem, 100 vezes 72.000 a dividir por 90. Então seria 80.000 Joule. Então significa que, vou colocar isto só em notação científica, a energia total é de 8 vezes 10 elevado a 4 Joule. Agora, na 4.2, determina a distância percorrida pelos dois veículos até se encontrarem novamente. Ok. Então, vamos começar pelo automóvel. O automóvel, ele percorre aqui inicialmente uma distância, que é o correspondente na área deste triângulo, e depois o resto está dependente da área deste retângulo. Então significa que a distância do automóvel seria dada por 6 vezes 12 a dividir por 2, mais, e agora, se imaginarmos, portanto, colocássemos aqui um instante, só fazer aqui o gráfico, ou seja, aqui é 6, vamos por aqui um T. E esta área aqui será a área deste retângulo, é T menos 6 e aqui é 12. Então vai ficar 6 vezes 12 a dividir por 2, portanto seria 36, mais 12t menos 72, fazendo aqui a propriedade distributiva, então seria 12t menos 36, menos 36. Portanto, isto seria a distância do automóvel. Seria esta distância aqui, mais esta. Em função do tempo. Okay. Por isso eu tenho aqui uma função que me dá a distância em função do tempo. Ok. Agora, a mota, ela percorre sempre a mesma distância. Então, a distância da mota seria 10t, porque é sempre 10 metros por cada segundo. E nós queremos ver, portanto, quando é que a distância do automóvel, percorrida pelo automóvel, é igual à distância percorrida pela moto. Então, nós queremos ver quando é que 12t
menos 36 é igual a 10t. Fica 2t igual a 36, que dá t igual a 18 segundos. Então, significa que a distância percorrida pelo automóvel seria, isto é segundo, seria 12 vezes 18 menos 36, que seriam 180 metros. A distância percorrida pela moto seria, aqui vezes 18, portanto 180 metros. Portanto, teriam percorrido 180 metros até voltarem-se a encontrar. Ok, vamos então a 4.3. O instante em que o automóvel e a moto apresentam igual velocidade ocorre, ok, eles terem igual velocidade. Então, a moto vai sempre a 10 metros por segundo. O carro vai de 0 a 12 e depois mantém os 12. Então significa que eles apresentam igual velocidade antes, num instante, antes dos 6 segundos. Portanto, aqui no caso, será que é alguns, no caso do carro. Portanto, antes dos 6, ou seja, ou é A ou a C. Tendo os dois veículos a mesma energia cinética ou diferente energia cinética. Então, a energia cinética é o meio vezes a massa vezes velocidade ao quadrado. Mesmo que eles tenham a mesma velocidade, a partir do momento em que têm massas diferentes, a energia cinética é diferente. Portanto, tem, antes dos 6, tendo os dois veículos diferente energia cinética. Por isso aqui a opção correta seria a opção C. Agora, considera um ponto X localizado na periferia de uma roda do automóvel de raio 30 cm que contacta com o solo sem deslizar, quando o automóvel se desloca a uma velocidade constante de modo de 12 metros por segundo. Então o raio é de 30 cm, portanto 0,30 metros, e a velocidade é de 12 metros por segundo. Qual o gráfico que pode representar a altura h do ponto X em relação ao solo em função do tempo? Ok, então vamos imaginar, temos aqui o solo, temos a roda, ok, e temos o ponto X. Okay, o ponto X pode estar aqui, que seria a sua distância máxima, que é o diâmetro. Depois, à medida que se vai deslocando, se estiver aqui, está a meio, não é? Depois 0, depois volta a estar aqui nos 0,15, que é o raio, depois, ok. Então significa que a sua altura vai variar alguns entre os 0,30 e 0,15, ok. Portanto, ou entre a A e a B. Agora, o tempo que ela demora a percorrer uma volta completa, por isso nós temos que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, e a velocidade angular é 2π sobre o período. Então significa que o período acaba por ser 2πr sobre a velocidade. Portanto, o período seria 2π vezes 0,30 a dividir por 12. Eu vou deixar o π, portanto vou só fazer 2 vezes 0,3 a dividir por 12. Então significa que uma volta completa será 0,05 π segundos. Aqui neste gráfico, portanto, ele para dar uma volta completa, portanto, se ele começar aqui no 0, ok, depois vai do 0, vai aos 0,15, 0,30, ok. Então significa que uma volta completa significa, isto tem uma, duas, três voltas completas, aqui no gráfico. Então, se uma volta completa, por uma volta, nós temos 0,05 π segundos, então o que estaria representado, em termos de intervalo de tempo, seria aqui vezes 3. Ou seja, seria 0,15 π segundos. Então aqui a opção correta
Eu há um bocado disse, ok, eu peço desculpa, há um bocado eu disse mal, não sei porque considerei isto. Isto é 0,30, interpretei mal aqui, peço desculpa, aqui é 0,30, aqui é 0,30 que é o raio, e isto, agora é que está a variar aqui para os 0,30, e eu coloquei isto, o raio, o diâmetro é 0,60, está bem? Por isso eu estava a dizer que só podia ser entre A e a B, não, é entre a C e a D, por causa do diâmetro, está bem? Pelo menos pensei que o diâmetro era 0,30. Mas não, o raio é 0,30, o diâmetro é 0,60. Por isso só poderia ser entre a C e a D. Portanto, como já tinha chegado à conclusão que o intervalo de tempo que estava a ser representado era de 0,15 π, então fica a opção C. Peço desculpa ali pelo lapso, mas estava a pensar bem, mas estava a olhar mal aqui para este resultado. Os óxidos, agora aqui no exercício 5, os óxidos de nitrogênio, essencialmente provenientes da combustão nos motores dos automóveis e nas centrais térmicas, contribuem para a formação de diversas espécies químicas com impacto no ambiente. Então vamos aqui ao 5.1. Os óxidos de nitrogênio são constituídos por átomos de nitrogênio e de oxigênio, exatamente, são os NOx. 5.1.1. A energia de ionização do nitrogênio isolado e em fase gasosa é a energia mínima necessária para que, a partir de uma mol de átomos no estado fundamental, se forme uma mol de N+, porque perde, tendo cada íon 2 eletrões desemparelhados ou que não tem eletrões desemparelhados. Ok, por isso, energia mínima necessária para que, a partir de uma mol de átomos no estado fundamental, ok, se forme uma mol de íons, porque nós vamos pegar no N, não é, que vai estar no estado gasoso, e vai dar origem a N+, também no estado gasoso, mais um eletrão. Então significa que ele vai ficar, portanto, o nitrogênio fica assim, ou seja, e ele vai perder, ele diz que tendo cada íon vai ficar com 2 eletrões desemparelhados, portanto ele vai perder um, então significa que ficava algo deste género, embora aqui, como ele tem aqui 2 eletrões, ou seja, se fosse assim ficavam todos desemparelhados, não é? Portanto, então significa que nós vamos manter aquele par de eletrões ligantes e vão ficar 2 eletrões desemparelhados, portanto, então seria a opção A. Comparando o átomo de nitrogênio com o de oxigênio, ambos no estado fundamental, verifica-se que a carga nuclear do átomo de nitrogênio é, portanto, na tabela periódica, vem primeiro o nitrogênio e depois vem o oxigênio. Por isso significa que o átomo de nitrogênio tem menor carga nuclear, porque tem menor, número atómico. Portanto, tinha menor e o seu raio atómico é maior, porque o raio diminui ao longo do período, porque com o aumento da carga nuclear há uma maior atração dos eletrões ao núcleo e acaba por haver uma maior contração da nuvem eletrónica. Então significa que é menor carga nuclear e maior raio, opção D. Agora, na 5.2, na preparação de uma comunicação sobre o efeito da poluição automóvel na camada do ozono, o grupo de alunos recolheu a informação seguinte. O gás monóxido de nitrogênio proveniente do escape dos automóveis oxida-se facilmente na troposfera, formando o gás dióxido de nitrogênio. Ao chegar à estratosfera, o NO2 decompõe-se por ação de ultravioleta em dois radicais livres, o monóxido de nitrogênio e o oxigênio atômico. Por sua vez, o radical monóxido de nitrogênio
pode reagir com o ozono estratosférico, originando dióxido de nitrogênio e dioxigênio gasosos. Ok. Apresentando um texto bem estruturado e utilizando linguagem científica adequada, uma proposta de comunicação que inclua as 3 equações químicas que traduzem as reações descritas na informação recolhida pelos alunos, a fundamentação para o facto de a composição do NO2 ocorrer predominantemente na estratosfera, e a explicação para o facto de uma única molécula de NO conduzir à destruição de várias moléculas de ozono. Ok, vamos começar por cada uma das reações. Então vamos aqui à primeira. O gás monóxido de nitrogênio, proveniente do escape, oxida-se facilmente, originando o gás dióxido de nitrogênio. Então, ele diz que se oxida, portanto aqui a presença de O2 e dá origem a NO2. Ok, fazendo aqui o acerto, portanto aqui nós temos 3, então vamos por aqui um 2 e aqui um 2 para ela ficar acertada. Pronto. Depois, ao chegar à estratosfera, o NO2 decompõe-se sob a ação da radiação ultravioleta, originando 2 radicais livres, o monóxido de nitrogênio, radical livre, vamos aqui um pontinho, e o oxigênio atômico, também radical livre. Por sua vez, o radical monóxido de nitrogênio, então radical livre, leva aqui um pontinho, pode reagir com o O3, originando dióxido de nitrogênio, ou seja, o NO2, e dioxigênio gasosos. Pronto, temos aqui as 3. Agora, a fundamentação para o fato de a decomposição do NO2 ocorrer predominantemente na estratosfera. Portanto, na estratosfera, ou seja, em primeiro lugar, para ocorrer esta reação química, ela ocorre por ação da radiação ultravioleta. E esta é uma radiação que tem, ou seja, porque é na estratosfera que há energia, que permite que a radiação ultravioleta seja em quantidade suficiente para provocar esta reação de fotodissociação desta molécula. Portanto, estaria relacionado com isso. E depois, a explicação para o facto de uma única molécula de NO conduzir à destruição de várias moléculas de ozono. O que é que nós estamos a observar? Que quando ocorre a destruição da molécula do ozono, forma-se NO2. Então, o que significa? Que isto vai criar aqui um ciclo, não é? Portanto, o NO2 depois volta a decompor-se por ação da radiação ultravioleta, dá origem a outro radical livre de NO, provocando depois outra vez a destruição da camada de ozono. Portanto, há aqui um processo cíclico entre estas duas reações. No fundo, estaria relacionado com isso. Portanto, há aqui uma regeneração. Ou seja, no fundo, o ozono acaba aqui a ter um papel de regenerador do NO2. Ok, vamos aqui para o 5.3. Na atmosfera, os óxidos de nitrogênio podem originar o ácido nítrico, que é um ácido forte, e o ácido nitroso, um ácido fraco, que contribuem para a acidificação da água da chuva. Considera duas soluções, uma de HNO3 com pH 1 e outra de HNO2 com pH 2,16, ambas com a mesma concentração e à mesma temperatura. Então, a concentração do HNO3 é igual à concentração do HNO2. Determina a constante de acidez do HNO2 para a temperatura considerada. Ok, então significa que, no caso do HNO3, como ele é um ácido forte, então significa que nós podemos considerar que a concentração inicial do HNO3 é igual à concentração do H3O+, que vamos obter em equilíbrio. Portanto, significa que a concentração do da concentração do HNO3 no início vai ser dada por 10 elevado ao pH. Pronto.
mol por decímetro cúbico. Então agora, para o HNO2, na reação com a água, como ele é um ácido fraco, vai dar origem a NO2- mais H3O+. Então vamos ter aqui a concentração inicial, a variação e a concentração final. Então aqui é 10 elevado a menos 1, aqui não é nada, aqui é 0, aqui é aproximadamente 0, aqui é menos x, mais x, x, e aqui fica 10 menos x, x e x. Ok. Como sabemos o pH, então significa que a constante de acidez aqui será a concentração do NO2- no equilíbrio, vezes a concentração do H3O+ no equilíbrio, a dividir por concentração do HNO2 no equilíbrio. E como eu estava a dizer, ou seja, como sabemos que o pH aqui é 2,16, então neste caso, por esta reação, a concentração do H3O+ no equilíbrio será 10 elevado a menos 2,16, que no fundo isto corresponde ao meu x. Então a constante de acidez vai acabar por ser 10 elevado a menos 2,16 ao quadrado, e aqui fica 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 2,16. Agora vai tudo para a calculadora, só por aqui 2,16 ao quadrado. Ok? E a constante de acidez fica 5,14 vezes 10 elevado a menos 4. Ok, vamos então agora a 5.3.2. Soluções de ácido nítrico e ácido nitroso de igual volume foram tituladas como a solução aquosa de uma base forte à temperatura de 25 graus, até atingir o ponto de equivalência. O volume titulante gasto para titular a solução de ácido nitroso é inferior ou igual ao volume do titulante gasto para titular a solução de ácido nítrico, e o pH no ponto de equivalência para a titulação de ácido nitroso é inferior ou superior a 7. Ok. Então, no caso do ácido nitroso, nós estamos a fazer um ácido fraco com uma base forte. Então significa que nós aqui vamos obter, pronto, sal mais água, e este sal terá um caráter básico, porque estamos a juntar uma base forte. Então significa caráter básico. Então significa que o pH no ponto de equivalência terá que ser, para esta solução, terá que ser superior a 7. Agora, o volume titulante gasto para titular, portanto, o volume titulante está relacionado com por isso, a quantidade, ou seja, de, neste caso, Na ou H, que nós vamos adicionar até atingirmos o ponto de equivalência. Como o pH da solução de ácido nitroso já é superior à de ácido nítrico, então significa que desculpa, significa que nós vamos, ou seja, como nós temos iguais concentrações, portanto, significa que nós vamos adicionar o volume titulante de gasto para titular ambas as soluções, será a mesma, porque nós estamos a usar, ou seja, em termos de relação, ou seja, a concentração ou a quantidade, se fôssemos fazer as reações entre o ácido e a base, seriam ácidos monopróticos, o ácido e a base são ambos monopróticos, então significa que a quantidade, eles estão na mesma propriedade, estão na mesma proporções estequiométricas, então a quantidade de ácido e a quantidade de base é a mesma. A concentração do ácido vezes o volume do ácido seria igual à concentração da base vezes o volume da base. E o volume do titulante estava dependente da concentração do ácido, do volume do ácido e da concentração da base. Só que ali diz que nós vamos titular soluções de igual volume,
portanto, o volume do ácido é a mesma. Já sabíamos que estávamos a usar soluções com a mesma concentração e a concentração da base, do NaOH, será o mesmo, como vamos usar na titulação, portanto, vamos usar o mesmo titulante, ou seja, vamos usar a mesma concentração. Portanto, o volume da base está aqui dependente de valores que são iguais para ambas as soluções. E por essa razão é que nós conseguimos comparar o pH no ponto de equivalência para ambas as soluções. Portanto, usando então valores iguais de titulante, no caso da solução de ácido nitroso, nós vamos obter um pH com um caráter maior, uma solução com um caráter cujo pH será superior a 7. Então, resumindo, aqui será a opção C. Seis. O ácido acetil salicílico é uma das substâncias mais utilizadas na redução da inflamação, da dor e da febre. Na síntese desta substância, o ácido salicílico reage com o anidrido acético, dando origem ao ácido acetil salicílico e ao ácido acético. Esta reação é catalisada por ácido sulfúrico e pode ser traduzida por esta, e estamos ali. Então, 6.1. Os grupos funcionais presentes no ácido salicílico, que é o primeiro, são, então nós temos aqui um hidroxilo, portanto, então pode ser entre o A e o C, e depois temos um O e aqui um OH, então significa que temos um ácido carboxílico, então temos ali um carboxilo, portanto, então vamos usar ali a opção A. Ordena as ações identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir parte do procedimento que permite determinar experimentalmente o rendimento da síntese do ácido acetil salicílico. Escreve na folha de respostas a sequência correta das letras. Ok, então nós temos juntar o anidrido acético ao ácido salicílico, medir a massa dos cristais do ácido acetil salicílico, secar os cristais de ácido acetil salicílico, adicionar o catalisador e agitar e filtrar a vácuo os cristais obtidos. Ok, então significa que nós vamos começar por juntar os reagentes. Então juntamos o anidrido acético ao ácido salicílico. Ok. Para a reação ocorrer, como é uma reação muito lenta, vamos adicionar um catalisador e agitar. Pronto, o D. Depois, queremos obter os cristais, por isso vamos fazer uma filtração por vácuo, para ser mais rápida. Depois secamos, antes de fazer a medição, secamos os cristais para não termos um excesso de água que poderá afetar o rendimento da reação. E depois medimos a massa dos cristais para calcular, fazemos o rendimento. Então a sequência seria ADE-CB. 6.3. Na reação de síntese, qual é aproximadamente a percentagem em massa dos átomos dos reagentes incorporados no ácido acetil salicílico? Está a pedir economia atómica. Então vamos fazer aqui a economia atómica percentual. Então nós aqui precisamos em cima da massa molar do ácido acetil salicílico. A massa molar é 180,17 a dividir por a massa molar do ácido salicílico, que é 138,13, mais a massa molar do anidrido acético, que é 102,10, vezes 100. Ou seja, isto vai dar 180,17, 138,13 mais 102,10 vezes 100. Por isso, isto vai dar aproximadamente 75%. Portanto, seria a opção B. E por último, adicionaram-se 5 cm³ de anidrido acético a 2,2 gramas de ácido salicílico e obtiveram-se 1,83 gramas de ácido acetil salicílico.
calcula o rendimento. Ok. Então, nós temos o volume do anidrido acético, que é então, o volume do anidrido acético, que é de 5 centímetros cúbicos, e temos a massa do ácido salicílico, que é de 2,2 gramas. Ok. Então, vamos aqui acima. O ácido salicílico temos aqui acesso à massa molar, portanto, então a quantidade de matéria do ácido salicílico seria dada por massa sobre massa molar. Então dá 2,02 a dividir por 138,13, que dá 0,0146 mol. Do anidrido acético temos a densidade, então significa que a massa do anidrido acético vai ser dada por ρ vezes V, então 1,08 vezes 5, que é 5,40 gramas, e a quantidade de matéria do anidrido acético, os dois acentos, do anidrido acético, é a massa sobre a massa molar, que é 102,10. Ou seja, dá aproximadamente 0,0529 mol. Então, ou seja, procurando aqui no fundo a proporção estequiométrica, este será o reagente limitante. Então, por estequiometria, era suposto obtermos a quantidade de matéria de ácido acetil salicílico, seria a quantidade de matéria seria 0,0146 mol por estequiometria. Ou seja, a massa que era esperada, massa esperada de ácido acetil salicílico, seria 0,0146, ou seja, quantidade de matéria vezes massa molar. Então, esperávamos obter 2,63 gramas. E quanto é que nós obtivemos? 1,83. Então, o rendimento é 1,83 sobre 2,63 vezes 100. Então, temos um rendimento de aproximadamente 69,6%. Ok. Pronto. Damos então aqui por concluída a resolução do exame desta segunda fase, 2024. Espero que esta resolução seja útil e encontramos no próximo vídeo.